Estava pensando aqui, será que só existe condicionais if else? Será que existe uma outra expressão? Será que eu posso usar essa outra expressão para qualquer coisa? Seja bem-vindo ao canal do Escotar e é isso que a gente vai falar hoje. No nosso último vídeo, comecei a fazer com vocês um exercício trabalhando em conjunto o if e o else. Só que mais que trabalhar o exercício, é importante que a gente aprenda que no momento da confecção a gente tem que ter muito detalhadamente o que que vai usar, mas não só isso. A gente também precisa entender qual que é ou quais que são as sintaxes que eu estou trabalhando. Por exemplo, aqui eu abri o site da cppreference.com. Esse site, o link vai estar na descrição do vídeo aqui, tá certo? E esse site ele traz algumas informações importantes para nós. Por exemplo, eu quero saber como é que funciona a int main. Eu venho aqui, digito main, mando procurar. Se eu tiver usando, se eu tiver usando aqui C++, que não é o caso, tem aqui, mas também tem aqui a ação explicando direitinho como é que funciona a função principal main. Tá certo? Então, esse site CBP Reference é o que me auxilia no momento da construção, né, e do entendimento. Então, se eu quero entender um if, eu venho cá, dito if, e aí, quando for ver aqui, ele me explica as opções que existem do if e tudo mais, para a gente ir entendendo melhor a linguagem. Então, acho que fiquei claro, né, na minha fala. O entendimento somente o entendimento do meu problema não vai me ajudar a resolver uma determinada questão se eu não souber usar a linguagem. Para isso que eu estou criando esse vídeo. Então, a gente começou lá bem no vídeo um explicando os detalhezinhos. Se você não viu, pode começar por esse link aqui em cima, tá certo? Onde você vai ver os detalhes, porquê da linguagem e tudo mais. É importante frisar que cada linguagem tem uma especificidade. C, a gente vai ver que é a linguagem que tem um poder muito grande, mas também é uma linguagem um pouco mais mão hands-on, né? Eu preciso estar ali botando a mão na massa para ela estar funcionando, beleza? Mas voltando aqui, no nosso último vídeo, eu questionei por vocês uma questão sobre que faria se a prova 3 fosse menor, né, do que as outras provas. Antes, eu quero só fazer uma correção, eu não sei se foi um erro na hora de eu salvar o arquivo aqui, mas tudo mais. Eh, Depois eu vou até verificar lá. Média é igual a prova um mais prova 2 dividido por 2. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com duas provas, prova um e prova 2, e caso a pessoa não seja aprovada de primeira, cai para a prova 3. E aí chegou aquela questão no vídeo. E se a prova 3 for menor, que precisa fazer um cálculo, precisa trocar, né? Para poder fazer isso, a gente vai usar esse operador lógico aqui, que é o famoso operador OU, tá certo? O operador OU, ele tem a seguinte característica. Se isso daqui for verdade ou isso aqui for verdade, ele entra. Então, eu vou montar com vocês aqui num próximo vídeo explicando direitinho essa relação dos operadores, né? Eu tenho operador aqui OU, que são duas barras, dois pipe. Eu tenho um operador aqui AND, que são dois e comercial. E eu tenho o operador NOT aqui, que é o operador de exclamação, certo? Mas vamos só entender aqui então como que isso aqui mudou a cara da minha execução. No momento que eu estou aqui, então, de ter lá a prova, a pessoa tirou 6 e 5, se ela tirar 3 ou 4 na prova, tanto faz aqui, ele nem vai fazer teste nenhum, ele já cai para reprovado. Como é que eu fiz isso? Se a prova 3 for maior que a prova um, ou a prova 3 for maior que a prova 2, quer dizer que eu vou ter que trocar. E por isso que eu tenho esses ifs aqui, que a gente já discutiu. Mas, caso ele não caia nessa questão, né? Ou seja, ele é menor aqui, ele já fecha a minha instrução aqui, beleza? Ah, Lucas, e o que acontece se eu colocar ao invés de o i, ao invés do ou, o i? Eu quero deixar isso para vocês. Como eu disse no início desse canal, o objetivo é também deixar que vocês façam esses testes. Eu fiz um teste com o ou,
Convido vocês agora a fazer um teste com ele, a procurar essa questão de operadores relacionais. Combinado? Bom, o que que eu comecei o vídeo de hoje falando? Será que só existe um if else? A resposta é claro que não. Existem alguns outros operadores, como o operador ternário, que, falando a verdade para vocês aí, nesses mais de 20 anos de programação, eu nunca tive a necessidade de usar um operador ternário, tá certo? Diretamente, poderia usar um operador if else mesmo. E eu quero apresentar para vocês hoje o operador switch. Achei esse desenho aqui muito legal desse site, codemy.in, que ele faz um comparativo interessante aqui sobre os dois formas, né, condicionais aqui. Vamos o if que a gente já está acostumado. Então, o if inicia, start. Aí, no momento que o if start, eu tenho uma condição. Se a condição for verdadeira, então eu tenho um bloco da condição e depois o que vem dentro desse bloco finaliza, né? Ok. Se for um não, eu já caio, então, para essa parte de que não existe codificação. Mostrando aqui no nosso exemplo, ó, se abrir o bloco, né, média for maior que 6. Então, vamos pegar lá no desenho. Se média for maior que 6, ou seja, a condição for verdadeira, ele vai executar aqui printf aprovado. Caso contrário, ele cai, então, na condição do else, que nesse caso aqui eu tenho, né, uma condição do else, lembrando que o else é opcional, beleza? Mas e se eu quiser trabalhar com um modo diferente? Será que tem como eu modificar essa minha questão aqui do if else usando um outro operador, uma outra função? Sim, a gente tem a função switch, e aí, é claro, deixei até aberto aqui já para a gente ver. Eu tenho aqui no CPP Reference também, quando eu digitei switch aqui, ele mostrou aqui como que usa o meu switch, explicando eh, detalhadamente aqui. Claro que ele está usando aqui, ao invés do printf, ele está usando aqui um puts, tá certo? Mas são apenas formas de imprimir diferente na tela aí. Nesse caso aqui, o puts não usa, se a gente clicar em cima dele, ó, ele não vai usar a biblioteca que a gente está usando, tá certo? Deixa eu ver aqui. Não, ele usa até. Ó, me surpreendi aqui. Ele usa stdio.h também para rodar o codes, tá certo? Voltando então aqui tem também o if, ou seja, eu deixei bem aqui aberto para a gente poder ter essa noção. Mas um exemplo para a gente poder entender que efetivamente faz, o que efetivamente aqui faz o meu switch ser melhor ou não. Vamos pensar comigo aqui. Você alguma vez já usou um caixa eletrônico? Bom, acho que todo mundo aqui usou, mas para quem não usou um caixa eletrônico, eu tenho algumas opções, que são essas que a gente está mostrando aqui em tela, tá certo? Vamos lá. Então, eu criei aqui uma int opção, bem-vindo ao caixa eletrônico, escolha as opções a seguir, digita 1 para saldo, 2 para depósito, 3 para saque, 4 para sair. E aí, eu vou ler essa minha opção, e aí já está acostumado com o IFS, né? Se a opção for igual a 1, você escolheu o saldo, aí vai as operações de saldo. Caso contrário, se a opção for igual a 2, então perceba o que eu faço. Além de falar caso contrário, eu faço um if, ou seja, para garantir que aquilo que eu estou apresentando existe um caso de teste. Caso não for nenhum nem dois, vai ser 3. Caso não for nenhum, nem dois, nem três, vai ser 4. E caso contrário de tudo, ou seja, a pessoa digitar um 6, que não tem nada a ver ali, ele vai dar a opção lá, você escolheu algo que eu não sei. Então, só compilando aqui para a gente ver, escolher então a opção 2 aqui, depósito. Você escolheu o depósito, beleza. Vou nessa mesma. Opa! Vou nessa mesma lógica aqui, mas agora eu escolhi a opção 5. Você escolheu algo que eu não sei. Então, perceba que no momento que a gente vai pensando numa relação de if-else, é uma relação que eu já construí da minha lógica de programação, mas existe uma forma de escrever diferente e existe muitas das vezes
um modo mais simples para poder escrever isso tudo, e aí que a gente entra no meu switch. Vamos voltar aqui no desenho, então olha só. O switch ele starta com a palavrinha reservada switch, uma expressão simples, ou seja, eu não posso fazer uma expressão complexa aqui, e aí ele vai verificar nos casos. É diferente de um if, esse meu if e else aqui, eles são, vamos até tirar isso aqui, eles são aninhados, né? Então, aqui nesse caso, se eu não construísse um if else daquele jeito, o que que aconteceria nesse caso aqui? Desse modo que eu estou aqui, é, else, abriu chaves, ok, fechou chaves aqui, beleza? Se eu escolher a opção, qualquer opção que eu escolher que for diferente da 4, ele vai apresentar lá, vou escolher algo que eu não sei. Por quê? Porque o meu teste do if é se isso passou por debaixo, se não isso passou por debaixo, ou seja, eu vou testando caso a caso. Diferente do que eu fiz aqui anteriormente, quando eu coloquei condicionais sobre condicionais, ele vai executar todo mundo. Então, essa é uma das vantagens de usar um switch aqui na imagem, que eu posso controlar essa minha expressão. Então, se o caso aqui for um, já bloco um, break, finalizou, acabou. E eu posso ter quantos casos aqui forem necessários. E aí, vou pegar essa mesma estrutura e vou apresentar ela num switch para vocês. Então, olha só. Switch de opção seria aqui no meu caso, se opção aqui igual a um. Então eu coloco o que eu quero testar, que tem que ser um número inteiro ou um caractere. Aí vem uma desvantagem de usar um switch, eu não posso usar um ponto flutuante, um float. E aí eu começo a criar caso. Então, olha só, caso for um, então essa expressão ela é similar a eu colocar opção igual a um. A mesma coisa no caso 2, 3, 4. E aí, aqui vem uma novidade. Por quê? Para cada caso, eu tenho que escrever a palavra case, colocar a opção do caso, dois pontos para iniciar o meu bloco de execução, o que eu vou executar e finalizar com break. Se eu não finalizo com break, ele vai passando essas opções da mesma forma, eh, errada, né, que a gente fez ali. Não, na verdade, nem forma errada, que ali foi um erro lógico, né? Que é um erro de programação mesmo. Então, se eu escolher aqui, por exemplo, case um, você escolheu o saldo, você escolheu o depósito. Por quê? Onde que ele encontrou o break? No caso 2. Então, existe a necessidade aqui de eu inserir o break. Caso um, caso 2, e eu tenho o default, que é, ou seja, é o senão de todo mundo, tá certo? Você escolheu algo que eu não sei. Mas aí vem algumas questões aqui, né? Ó, 5, se escolher algo que eu não sei, vamos voltar de novo ali. Escolher a opção 2 de novo, né? Que é depósito, mesmo que eu fiz no if, você escolheu depósito. Aí vem uma questão aqui. Então, assim, Lucas, na sua opinião, quando vou usar o if e quando vou usar o switch? Bom, o que a gente, pelo que eu já apresentei para vocês aqui, a primeira coisa a se pensar é que quando nós estamos trabalhando, a primeira questão é entender o problema e ver o quão eu estou entendendo a linguagem. Para usar um if, vocês perceberam, né, que eu posso usar expressões complexas, como eu mostrei ali aquele caso onde eu tenho, dentro de uma expressão if, eu tenho uma múltipla ação ali de condições, tá certo? Então eu tenho condições que rodam de condições dinâmicas. Por exemplo, se eu pergunto uma nota é um valor dinâmico, que ele pode ali variar, né? E não é algo mais fixo, como eu trabalho no Switch, onde eu quero, por exemplo, trabalhar o menu. Então, quando eu uso um, quando eu uso outro? Bom, eu vou usar um if normalmente quando as minhas estruturas que serão trabalhadas, ela tem operadores lógicos, operadores relacionais, onde eu tenho valores dinâmicos, e eu vou usar a expressão switch quando eu tenho um valor fixo. Claro que tem uma outra forma aí de eu ver isso aqui. Em alguns casos, eu consigo deixar o switch mais legível do que se eu estivesse trabalhando com
um if. Então, assim, isso aí é o que mais chama a atenção dos alunos. Então, quando eu estou lá na aula, o que eu explico para eles é: bom, estou criando um menu. Vamos voltar aqui no menu para poder vocês poderem entender aqui. Estou criando um menu, as opções são fixas. Melhor opção ou a opção mais adequada, não melhor, a opção mais adequada que seria usar um switch, porque eu tenho as opções, saiu fora, eu tenho o default. Agora, não, eu preciso colocar nota, eu preciso. Os valores mudam, são muitos dados para serem analisados, melhor. E os dados são ponto flutuante também, né? Melhor usar o if, até porque o switch não tem como usar ponto flutuante. Mas supondo que seriam valores que muito de extrema numeração, por exemplo, idade. Poxa, fazer uma idade aqui com o operador lógico é muito mais fácil do que eu fazer com switch, tá certo? Espero que vocês tenham entendido que a escolha a melhor ação que você vai ter com relação à utilização do switch do if vai depender da sua necessidade. Para criar um menu, por exemplo, um switch é a melhor opção. Para trabalhar com notas ou trabalhar com valores que não são constantes, o if é a melhor solução. Mas e aí? Você sabia que existia tanto switch quanto o if para você poder utilizar? Será que eu consigo combinar os dois? É claro que a resposta é sim, mas eu queria que vocês fizessem alguns testes. Por exemplo, eu disse para vocês que não posso usar ponto flutuante, mas eu disse que posso inserir letras. Como é que eu poderia pegar no universo de vogais, identificar que um valor qualquer digitado pelo usuário de apenas um caractere é uma vogal ou um consoante? Vamos ficar essa próxima atividade para o próximo vídeo? Muito obrigado por assistir até aqui. Agradeço a todo mundo que está compartilhando os vídeos também. Obrigado também pelos comentários. E vamos ajudar a divulgar o canal, gente. É só clicar aqui no se inscreva. Se você gostou desse vídeo, este é o momento de você dar o like e compartilhar. Deixa nos comentários se surgiu alguma dúvida ou se por acaso alguma coisa que eu te falei puxou uma memória que você, poxa, será que dá para fazer isso? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.